e coletiva. Glória a Deus. Eu começo introduzindo essas palavras com o versículo que foi lido. Para alguns, Jesus era só um filósofo, pedagogo. Para uns, Jesus era apenas um mestre, um rabino. Porém, Jesus se apresenta em Tiatira como sendo: isto diz o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus. Quando ele se apresenta como Filho de Deus, é para caracterizar que nós podemos ser filho de Deus. Você se considera filho de Deus? Por quê? Porque naturalmente eu e você somos filhos do pecado, da desobediência, filhos da ira, filhos insensatos. Mas aprove a Deus na pessoa de Jesus, mediante o Evangelho da cruz de Cristo, a revelação do Espírito Santo da verdade, que revelou o Salvador para você, e você abraçou a fé evangélica, cristocêntrica, e você decidiu seguir a Jesus. E a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não quiseram, mas a todos quantos creram, receberam o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus por adoção, não naturalmente. Nós somos adotados nele. É a doutrina da salvação, ela está a questão da adoção espiritual. Glória a Deus. Mas aqui ele está dizendo assim: isto diz o Filho de Deus. É a mesma essência, é a mesma natureza, é a divindade de Cristo Jesus. Glória a Deus. E como Deus, ele diz assim, numa passagem, né? Quando o paralítico desceu daquela cama, aí os homens colocaram ele naquela casa. Aí quando Jesus viu o paralítico, o que foi que ele falou? Filho, perdoados são os seus pecados. E alguém retrucou: como pode ele perdoar pecados? Quem pode perdoar pecado? Quem é? Quem é? É Deus. É por isso que tem alguns irmãos que: pastor, esse negócio de perdão não é comigo não, porque naturalmente talvez você não consiga perdoar. Eu também não. Mas tem processos, né? Teve gente que me fez tanta raiva na igreja mesmo. E passou um tempo para me liberar perdão, viu? Porque não é algo natural, não. É o Espírito Santo que motiva, que mobiliza, que faz com que nós sejamos imitadores de Jesus. Glória a Deus. Então ele diz assim: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti eu te digo. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: tu estás perdoado, ou levanta-te e anda? Claro que a resposta era subjetiva: perdoados são os teus pecados. Porque objetivamente Jesus mandou o paralítico: levanta-te e anda. E ali ele comprovou a sua divindade, que ele tinha poder para perdoar aquele paralítico, como de fato levantou daquela paralisia física. Glória a Deus. Então, isto diz o Filho de Deus. Vamos ver duas qualidades divinas quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, né? Quais são os atributos de Deus? Ele está falando aqui da onisciência divina. E dentro da onisciência divina, ele diz assim, isto diz o Filho de Deus, que, versículo 18, que tem os olhos como chama de fogo. Ele prescruta tudo. Glória a Deus. Ele sabe de tudo. Eu sei que esses super-heróis são só imitações, né? O super-homem tem uma visão além do alcance, ele vê tudo. Mas esse Jesus aqui, ele é Deus, ele é o Filho de Deus,
Ele prescruta toda a nossa interior. Glória a Deus. Por isso que ninguém pode esconder nada dele, é verdade? Se nós, o profeta, o salmista disse: se eu morar lá nas alturas, tu ali estás. Se eu descer ao fundo do abismo, a tua mão vai me alcançar também. A onipresença divina. Mas aqui está falando do poder de conhecer. João disse que não precisava testificar do homem, porque ele sabia o que estava no coração do homem. Glória a Deus. Então, aí um outro atributo que ele fala de Deus: os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Uma nota introdutória dessa carta, Tiatira. Qual é a carta de Pérgamo? Era uma cidade que tinha uma importância política. Essa cidade, ela tem a sua importância como, além da questão de política, né, que eu falei na semana passada, ela tinha a questão muito importante da cura, né, porque a questão lá dos deuses que sarava, né, que misturava com crendice, com ciência, como também um grande centro de cultura, dos maiores bibliotecas daquela época, né, de pergaminhos. Mas aqui nós vamos nos deter no quesito comércio, uma cidade onde o ponto forte dela era o comércio. Estive lendo, e inclusive tem não sei se foi uma das primeiras, eu só me lembrei da irmã que se converteu lá, não sei se foi lá no Pará, irmã, que ela veio aqui para o interior do Ceará, e que foi o início da Assembleia de Deus aqui, em 1914. Como é o nome dela? Maria de Nazaré. Foi batizada até com o Espírito Santo e trouxe aqui o Evangelho na cidade de Itapajé. Muito bem, a irmã está afinada nas histórias da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Então, me conte uma mulher da cidade de Tiatira que trabalhava com vendas, né, de uma tintura, e ela estava, sabe onde? Ouvindo o Evangelho de Jesus na Europa. Sabe qual foi a cidade que ela ouviu o Evangelho? Sabe qual foi? Carlos. Pergunta da cidade de Tiatira, Atos capítulo 16. Ela ouviu Paulo pregar lá em Filipos, e ela creu, ela abriu o coração, e ela aprendeu. Ela era vendedora de púrpura. A cidade de Tiatira era uma cidade que produzia e comercializava a tintura de tecido, como também essa questão do metal. Por isso, quando Jesus falou aqui, ele tem os pés semelhantes a um metal reluzente, porque havia um conhecimento histórico, né? Uma cidade que o comércio era o carro-chefe daquela cidade. Eles tanto produziam como vendia cerâmicas, questão do barro, né? E aí lá na frente, dentro da questão da promessa, ele vai dizer, ele disse que serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Então, dentro daqueles grupos que formavam espécie de sindicatos comerciários ou agremiações, e eles se fortaleciam mutuamente na questão comercial. Então, para quem quisesse desenvolver umas boas vendas, deveriam ser associados deste grêmio, desse sindicato. A questão é que nem tudo era só comércio, porque eles misturavam, eles tinham os seus momentos de entretenimento, momentos festivos, a festa lá dos vendedores, dos sindicalistas, e de repente eles davam valor a uns vinhos, e de repente tinha adoração que cada um desses grêmios tinham uma divindade específica, e aí eles davam evasão à idolatria, e por consequência também, como eu falei até a coisa se repete.
Só que na cidade de Pérgamo, a influência do mundo foi entrando dentro das igrejas de Pérgamo. Perceberam? E não é diferente hoje. Tem muitas coisas que influenciam a sociedade que estão dentro de nossas congregações, de forma geral. Glória a Deus. Hoje tem uma profissão, como é o nome? A profissão que dá digital influencer, né? Tem até um cidadãozinho aí que ele gosta de pegar os jovens, tem vários seguidores, ensina umas besteiras aí, e tem muita gente enganado, né? Mas a questão da cidade dessa aqui, né, da Tiatira, era uma igreja que Jesus pôde visualizar uma mácula, uma corrupção, não vindo de fora para dentro, mas dentro da própria igreja em Tiatira. No entanto, a visão, a questão da observação de Jesus é que ele viu, né, a igreja corrompida, maculada internamente, mas também ele observou que havia um remanescente separado, santo, disposto a servir e adorar a Deus. E eu creio que nós nessa noite precisamos, glória a Deus, eu sei que existe igreja para tudo que é gosto hoje, mas veja, a igreja sempre, a igreja de Deus, as famílias, a sociedade organizada de forma geral, como igreja, sempre foram alvos do arqui-inimigo de Deus. Glória a Deus. Então, se a pessoa não se associasse, não se enveredasse, eles deveriam perder algumas questões que ele poderia desenvolver dentro da área do comércio. Glória a Deus. Então, o que fazer para resolver essa equação? Ou você ser isento, se separar deles, ou se juntar com eles, né? Existem duas formas da igreja se comportar em relação à cultura do mundanismo. Uma delas é aquela que o pessoal usa de forma errada. Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Aí tem umas pessoas: pastor, eu estou tentando ganhar uma pessoa para Jesus ali, mas eu estou entrando ali no ritmo dele. Nas coisas que ele faz, eu estou fazendo, para ver se eu ganho ele para Jesus. É mais fácil ele ganhar você para o mundo do que você ganhar ele para Jesus. Eu sei que já tem outros que se isolam de tudo, de todos. Não, pastor, eu estou aqui me descontaminando, não tenho contato com ninguém. Mas peraí, irmão, tu é luz, e a luz só vai brilhar no meio das trevas. Glória a Deus. Então, é claro que Paulo escreveu, hoje eu li no início, que o consenso tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial. Veja, sempre Paulo faz essa pergunta, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas, não há um consenso entre Deus e o diabo. Ele é o arqui-inimigo de Deus, ele é inimigo da igreja de Deus. Glória a Deus. Se ele puder, ele tenta de uma forma ou de outra neutralizar a ação de uma igreja. Então, individualmente, às vezes, se você sentir um desânimo, sentir como que pouca força, se sentir assim uma opressão, é coisa do maligno. Mas se pegue com Jesus. Jesus é o Deus forte, Ele vai te dar a força necessária para você, glória a Deus. Não que você vai subestimar o inimigo, nem tampouco superestimá-lo, mas você tem a potência do poder de Jesus, que é maior do que as trevas. É o poder da luz de Cristo que te faz mais do que vencedor. Amém? Então, encontramos muitas coisas boas que poderiam dar certo nessa igreja. Há muitas virtudes maravilhosas. Versículo 19, você pode ler e conferir. Olha, o poder que prescruta, que analisa, que passa em revista, que visualiza tanto as coisas ruins, mas também as coisas boas. Glória a Deus. É interessante, né, Léa? Que a gente tem que aprender com Jesus, né? Porque tem gente que só vê coisa ruim.
fulano é assim, fulano é cheio de defeito. Mas não vê uma coisa boa no irmão. Vamos aprender com Jesus, irmão. Jesus, pelo menos, aqui nesse texto, na sua análise, ele visualizou coisas boas em Tiatira. Glória a Deus. Porque tem um cidadão que, quando fundou uma igreja aí, chamada os Santos dos Últimos Dias, né? Acho que é Joseph Smith. Quando ele era um adolescente, todo bizonho. Qual é a igreja certa? Aí apareceu uns anjos lá, que não foi uns anjos de Deus, e disse que todo mundo estava corrompido, mas a partir dele, Deus ia levantar uma igreja. Mas onde é que está esse negócio? Quando Elias, que estava fugindo de Jezabel, se achou numa situação tal, não quero mais ser profeta, está aqui minhas credenciais, eu quero agora viver para mim mesmo. Chega, eu sozinho estou, quebrar os teus altares, Jezabel perseguiu os teus profetas, só eu escapei, ainda estão querendo me matar. O Senhor diz: ei, tua visão está muito míope, rapaz. Eu vejo o presente e eu vejo o contexto geral. Ainda tem o remanescente, 7.000 que não se dobraram a Baal, 7.000 que não comeram da mesa de Jezabel, 7.000 que ainda adoram a Deus em espírito e em verdade. Ainda Deus conta com os valorosos. Deus conta ainda com aqueles que não se contaminaram, como Daniel, com a porção do manjar do rei. Glória a Deus. E Deus quer que eu e você seja essa pessoa, meu irmão. Agora, se você começar a querer ser o politicamente correto, querer agradar a gregos e a troianos, você tem a sua postura, você tem o seu lugar no reino. Você não pode, glória a Deus, querer agradar todo mundo, mas agrade a Deus. Agrade a Deus, porque quando você começar a agradar a Deus, quando eu começar a agradar a Deus, vai aparecer muita gente desagradando de mim e de você. Porque tem muita gente que não gosta de Jesus mesmo, e não gosta mesmo. E quem não gosta de Jesus, os seguidores dele também são odiados. E olha como são. Olha, o inimigo está como diz Pedro, ele está como um leão à espreita de dar uma caçada, pegar a presa. Mas ao nosso lado está o Senhor, forte, poderoso, para nos proteger de todo o mal. Como disse lá na palavra, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos observar quais são essas virtudes que tinham tudo para dar certo, como de fato são virtudes que eu e você temos que observar. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras. Olha aí o poder de Cristo em olhar, como o seu olhar de chama de fogo. Ele diz: eu conheço o teu amor. O que faltava em Éfeso, Tiatira tinha. Ele tinha serviço, tinha fé, tinha paciência. Ainda diz mais: e as tuas últimas obras são maiores, e as tuas últimas obras são más do que as primeiras. Glória a Deus. Então, era uma igreja que tinha tudo para dar certo. Mas de repente, quando Deus está abençoando, os crentes estão na fé, estão na paciência, estão na fidelidade, estão no amor. Meu irmão, vocês vão ver no versículo 20, problema aí começou a surgir interno. Apocalipse 2:20 diz: mas eu tenho contra ti que tu toleras quem? Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam. Aqui está falando de uma prostituição espiritual, mas também tem a ver com a prostituição também natural, né? E comam do sacrifício, esse comer do sacrifício da idolatria aqui, é exatamente se juntar nessas agremiações, e aquela frase que eu citei, juntos e misturados. É uma igreja que está todo mundo junto e misturado, junto com essas agremiações, está fazendo exatamente isso aqui. Eles estavam se prostituindo
espiritualmente. E a situação, tudo começa porque uma pessoa carismática, influente, que tinha um conteúdo dentro da... É engraçado que a doutrina de Balaão, né? A doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Jezabel é tudo parecido, viu? É tudo semelhante. Está entendendo? Vocês podem copiar isso aí. Então, ela assume um protagonismo na comunidade. Fala bonito, fala bem. Irmãos, a gente tem que seguir realmente bons exemplos, boas referências. Mas você vê um irmão, uma irmã que começa a falar bonita, começa a falar bem, e começa a ter protagonismo, e tem talento, e tem carisma. Essa pessoa, ela tem que permanecer sempre na humildade com Jesus. Permaneça sempre humilde com Jesus. Porque você começar a ser usado por Deus e você deixar ser seduzido pelo laço do adversário, tenha cuidado. Porque essa pessoa pode ser um potencial do lado do reino do inimigo. E interessante, eu estou lendo um livro sobre a quinta coluna, né? Que diz que no exército tinha uma quinta coluna que era formada de pessoas que não tinham muito compromisso, que estavam lá no meio só para embaralhar, só para dificultar, só para causar desânimo. Isso aconteceu com a igreja Israel do deserto. Tinha um grupinho lá, meu irmão, tinha umas panelinhas lá que trazia assim umas coisas meia e jogava contra Moisés, jogava contra Arão, e jogava contra a família de tal, todo mundo. E meu irmão, pensa no embaraço, na dificuldade. Então, e aí o Senhor usa o termo, não que fosse o nome, né? Mas ele usa um termo do Velho Testamento, com uma mulher que assumiu um protagonismo no Reino do Norte. Reino do Norte, irmã. A Bíblia diz que o Reino do Norte não teve um que prestasse, irmão Islã. E de repente, Orim, ele passa o cargo de rei para o seu filho Acabe. E Acabe seguia os caminhos de Jeroboão, a idolatria dos bezerros. E de repente, parece que para piorar mais a situação, ele faz uma aliança política com os fenícios e ele casa-se com uma princesa chamada Jezabel. Jezabel começa a ter protagonismo dentro da nação de Israel. Primeira coisa que o Acabe, que era o titular, o rei, perde a sua proeminência. A mulher chegou a tomar como se fosse assim a caneta, vamos dar um exemplo aqui, a caneta para assinar o decreto real. Tomou, não que tomou, ele deu para ela. E ela começou a fazer leis para perseguir os profetas de Deus. Tem alguma semelhança dos dias atuais, mas tudo bem, vamos para o campo espiritual mesmo. Então, ela começou a perseguir, a ideia dela era perseguir. Ela formava líderes com a sua visão, a visão deturpada, uma visão de profetas que falavam em nome de Deus, mas não tinha nada de Deus. Podia até ter a eloquência, mas não tinha nada de Deus. Ela assume todo esse protagonismo. Eu estou falando do tempo histórico. E nessa igreja não foi diferente. De repente o liberalismo começou, a igreja começou a fazer concessões, e em nome do modernismo, essa é uma questão. Eu vejo que tem muita gente mais novo na igreja, né? Começa a desprezar os antigos. Não faça isso não. Uma vez eu ouvi um professor dizer uma frase no seminário: ah, se os jovens soubessem, e se os anciãos pudessem. Não sei se você entendeu a frase. Porque essa questão de sempre você desvalorizar, não, porque nós somos da modernidade. Quando você vê, em nome da modernidade, o sensualismo começou a adentrar na igreja. Leia. Em nome da modernidade, sabe, as pessoas perderam o pudor. Em nome da modernidade, isso é só besteira.
Isso é coisa do passado. Mas nem tudo havia exageros, como a minha mãe sempre me falava, alguns exageros. Mas nem tudo a gente pode se modernizar, porque a igreja atual, quando ela se moderniza, o crente moderno não leva nem mais a Bíblia para a igreja. Meu Deus. Estão dizendo que é do celular, tudo bem. Mas será que vão ver a Bíblia mesmo? Essa é uma questão. Glória a Deus. E eu estava olhando o significado da doutrina de Jezabel. Jezabel, ela propaga o ódio aos verdadeiros profetas de Deus. Ela investe na morte daqueles que realmente pregam a verdade divina. Jezabel, ela está estampada no nudismo, na pornografia, na indústria dos filmes da sexolatria. Jezabel está estampada nas vestes mal vestidas, que muitas vezes o Acabe nem fala mais nada, ele só faz baixar a cabeça. Ainda diz assim: o que é bom tem que ser mostrado. Isso aí não é o Acabe não estava com poder mais de nada, não decidia mais nada. E a Jezabel casava e batizava no reino. E na história de Tiatira não foi diferente. Em nome da modernidade, as pessoas estão subjugando a espiritualidade da própria igreja. Em nome da modernidade não se ora mais. Quando os antigos na fé oravam mais com intensidade: como alcançaremos almas para o reino de Deus? Como veremos os milagres de Deus? Como seremos usados por Deus? Como queremos a glória de Deus, se nós não pagamos nenhum preço de oração, nem de jejum? Como diz o Salmo: onde estão os teus sinais? Cadê as tuas maravilhas que os nossos pais falaram? Não temos mais visto. Porque em nome da modernidade nós abraçamos uma causa do politicamente correto, do sensualismo. E aí vem Jesus falando para a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras esse espírito que reina na igreja, que engana os meus servos para que se prostituam, coma do sacrifício de idolatria. Glória a Deus. Interessante que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, né, irmão? É verdade? Por isso que se tiver alguém mandando o pessoal para o inferno, tem gente que julga os outros. Esse negócio aí não é de Deus, não. Pessoas que se acham melhores do que as outras. Irmão, o pior pecador, até na última hora Deus revela o amor. O crente mais desmantelado que está na igreja, Deus ainda dá a oportunidade para ele se arrepender dos pecados dele, a não ser que fosse uma morte súbita. Mas olha, o Senhor diz: eu te dei tempo para que tu te arrependa. Interessante, a mensagem do arrependimento, irmão. Pastor, só está repetindo. É porque a mensagem é necessária. Ele diz: arrepende para Efésios, volta ao primeiro amor. Para a igreja de perseguida, ele não fala a mensagem do arrependimento. Mas para a igreja onde estava o trono de Satanás, ele manda aqueles irmãos se arrependerem. Para a igreja onde estava a influência do comércio, tudo era em nome do dinheiro, né? Em nome do dinheiro as pessoas hoje vendem as bênçãos, né? Hoje tem igreja para tudo que é gosto. Tem uma igreja que é a campanha do lenço ungido, aí a pessoa tem que comprar o lenço. Hoje as pessoas estão abrindo igreja como se fosse uma franquia de uma loja, né? Vamos abrir mais uma franquia. Uma igreja e interessante, que se fosse menos para evangelizar, não, ele quer evangelizar os crentes da igreja do vizinho. Porque as igrejas não são mais parceiras, são como
empresas comerciais antagônicas. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a perder, a sermos influenciados por esse comércio da fé, porque Jesus, Ele prescruta como é que nós estamos. Ele estava ali passando ali a peneira naquela igreja, porque Ele queria tirar, Ele queria expurgar, Ele queria remover a escória da prata que somos nós, vasos de Deus, mas com a escória, vaso cheio de escória, cheio de sujeira, Deus não pode usar. Ele precisa afinar, Ele precisa purificar, e a purificação, meu irmão, vem através do arrependimento. Eu estou dando tempo para que se arrependa. Aí ele diz, da sua prostituição, porque se não se arrepender, aí ele dá como se fosse uma palavra de juízo, viu? Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, é o que tem o poder para julgar. Ele tem o poder de absolver, ele tem o poder de perdoar, mas ele também vai julgar, porque ele é o justo juiz. Mas se não houver arrependimento, é claro, porque se houver arrependimento, aonde o pecado abundou, superabundou o perdão de Deus. Mas enquanto isso, sabe qual foi a reação daquele grupo da igreja de Tiatira? Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Aí vem o juízo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aí no versículo seguinte ele vai falar do 23, dos seguidores da doutrina de Jezabel. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, eu sondo as mentes e os corações. Olha aí o que ele fala, ele conhece tudo, irmão. Então a gente precisa diariamente estar invocando a presença dele. Senhor, perdoa o teu servo, me ajuda a ser um crente melhor, a ser um crente mais, tira toda a escória, que nós possamos viver essa vida de santificação progressiva, uma vida de encontro com Deus diário. Glória a Deus. Veja bem, o Senhor diz assim, ó: ferirei de morte os teus filhos, os seguidores, os discípulos, os que foram influenciados pela doutrina de Jezabel. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós, versículo 23, segundo as vossas obras. Mas em meio a igreja, essa parte da igreja corrompida, Deus ainda tem aqueles que não se dobraram a Baal, que não comeram da mesa de Jezabel. Eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina, a doutrina do liberalismo, e essa doutrina, infelizmente, a doutrina do liberalismo, ela já está em muitos seminários teológicos cristãos evangélicos, porque a metodologia do adversário é formatar mentes. As pessoas já vão assumir a igreja já com uma mentalidade totalmente assim, aquele pastorzão bem, venha como estás, realmente venha como estás, mas não se interessa com a questão importante da pregação, que não é só as bênçãos, um triunfalismo, não, é o discipulado. Glória a Deus, é a vida de comunhão, é a vida de oração, é a vida de discípulo de Jesus, é a vida de renúncia, é a vida de santificação progressiva. Glória a Deus, é uma vida de crescente, porque o Senhor prescruta os nossos corações, Ele olha para tudo. Interessante, a ideia da doutrina de Jezabel era algo, como eu falei, semelhante, né, a Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Ele diz assim, ó, no 24, Miqueias: mas eu vos digo aos restantes que não se dobraram, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Esse conhecer as profundezas de Satanás aqui, é exatamente como se fosse uma estratégia maligna de você se unir
a eles e se tornar igual a eles, para você ter a sua redenção final. Irmãos, nós temos que lutar diariamente contra nós mesmos. Se a gente fosse entregar as nossas próprias paixões carnais, se a gente for viver para nós mesmos, no intuito de, não, o importante é que a gente tem que ter uma experiência com as profundezas de Satanás. Veja bem, que a mensagem do adversário está estampada aqui, que eles estavam, a doutrina é que eles pudessem se aprofundar no mal, para que o bem viesse. Enganam, era um engano maligno. Aquela passagem que eu citei na semana passada de Romanos capítulo 6, que quanto mais pecado, mais perdão. Isso é mentira, isso é mentira do pai da mentira, é ele mesmo. Mas enfim, o 25, mas o que tendes, retende até que eu venha. Então, aquilo que eles receberam da parte de Deus, a herança que eles receberam de Deus, né, o bom depósito de Deus, eles deveriam reter, manter-se, glória a Deus, perseverar, glória a Deus. Então, meu amado irmão, aqui nós vamos encontrar dessa igreja, uma igreja que corrompida internamente, mas que ainda existe um grupo remanescente separado para Deus. A mensagem de Deus para nós essa noite é que essa igreja, alguns aplicam, presta atenção, no contexto histórico. Olha, a igreja inicial, a igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja que se une com o Estado, e a igreja que é um período da história terrível, que foi a igreja período da Idade das Trevas. Mas no meio de tudo isso, Deus sempre levantou pequenos grupos, crentes inconformados com a tradição religiosa, inconformados com o comércio, as vendas das indulgências, né? Deus sempre vai levantar pessoas, como eu falei, esse grupo, não que eles são merecedores, não, mas serão sempre escolhidos de Deus para remover a escória do pecado, para que sejamos uma nova massa, remover todo o mal, para que busquemos a santificação, busquemos em Deus a perseverança, retenhamos a palavra, porque o que segura na vida do cristão, ele reteu o de mais importante, que é as Escrituras. As Escrituras, ela é de fundamental importância. Então, meus amados, então que Deus abençoe, porque o Senhor ainda promete para aquelas pessoas que foram desprezadas pelos seus grêmios, pelos seus sindicatos, por aqueles grupos que não tiver na panelinha, sai fora. Então foram desprezados, foram até maltratados. Lá em Tiatira, o Senhor disse para eles: ao que vencer e for guardar até o fim as minhas obras, eu vou dar para vocês que foram desprezados durante o milênio, depois do arrebatamento, o que? O poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como o vaso do olheiro, como também recebi de meu Pai. Aí vem a promessa para aqueles que foram maltratados, que foram desprezados. Não importa, o importa é que Deus é que vai nos recompensar ricamente com bênçãos de Deus. Então que Deus em Cristo nos abençoe. E Ele ainda diz mais no final: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para mim, como igreja, para você. Vamos concluir? Mais alguma coisa? Um louvor aí? Está tudo combinado? Pois vamos louvar a Deus aí. A irmã Áquila está com a oportunidade de vir, os irmãos apóstolos aqui, e vamos estar na conclusão desse culto de doutrina, pedindo a Deus para que Ele possa estar aqui como aquele que, como disse aqui no texto, né? Aquele que conhece o nosso coração, que Ele sonda mente e coração, e Ele remove, Ele purifica, Ele perdoa, Ele renova, Ele restaura. Ele está aqui para nos sustentar com a sua mão forte.